Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional, atualização do dia 20/6/2026. E hoje nós estamos em Daniel, estamos no capítulo 1 de Daniel. Vamos dar sequência à nossa leitura, estamos meditando no verso 4 em diante. Vamos reforçar um pouquinho. Verso 4 em diante do Senhor, ok? Diz assim: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Muito interessante a gente verificar esse contexto, porque Daniel está falando, essa passagem, de várias questões ao mesmo tempo, não só realmente da experiência prática, física, da história na época, né, de época, daquilo que realmente aconteceu, mas também como foi que tanto Deus moveu todas as questões sobre a vida de Daniel, tratando do que o Espírito Santo estava ensinando através das experiências vividas no tempo, na instância, no local e na história de vida de Daniel, como também de que forma o Espírito Santo mostra para nós as considerações dele, né? Então aqui a gente vê que o rei mandou chamar pessoas para trabalhar com ele, para servir ele. Isso também significa para nós quando Deus ele nos chama, quando Deus decide nos eleger, nos escolher para uma área, para fazer algum tema. Não trata-se da nossa perfeição, porque Deus conhece que nós, ser humano comum, ele não está perfeito em todas as áreas, mas trata daquela habilidade, do dom que Deus nos concedeu e que Ele sabe o que Ele está trabalhando em nós. E também da nossa disposição de cuidar daquilo que nós temos em mãos. Daniel, ele conhecia o Deus de Israel e ele era disposto a se manter no cuidado da presença de Deus com ele. Conforme ele era disposto a se manter no cuidado da presença de Deus com ele, Deus poderia confiar a Daniel maiores lugares, desafios ou circunstâncias, ou o que fosse que Deus estava desempenhando na história de Daniel. Por quê? Porque ele queria viver aquilo que era a presença de Deus. A presença de Deus faz parte não só de conhecer a personalidade da pessoa de Deus, mas também a própria manutenção nossa. A presença de Deus é a nossa própria manutenção, porque Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa vida, dele vem a nossa manutenção. Sem Ele nada fazemos. Então, quando nós estamos decididos a se manter, a nos mantermos dos modos de Deus, também estamos escolhendo viver na presença de Deus, ok? Observando o nosso versículo, nós podemos atentar de que esses jovens, eles sabiam a linhagem que eles tinham. Já eram pessoas que conheciam aquilo que era, eclesiasticamente podemos entender esse refletir figurativo de que eles eram eleitos, chamados, pessoas que sabem que estão chamados para uma vida de viver no palácio. Tanto que tem uma passagem no próprio versículo que nós vamos dizer que tivessem habilidades para viver no palácio. O que significa isso para nós? Deus nos elegeu, Deus nos deu a eleição, a liberdade de nos aproximarmos com amor, com carinho a Deus, de nos atrairmos a Ele. Ele abriu todo o espaço, caminho para nós estarmos próximos dele, convivendo com Ele e sermos considerados tal qual herdeiros dele. Por quê? Herdeiros daquilo que é os modos dele, os poderes dele. Porque nós somos feituras de suas mãos e vivificados pelo poder do seu Espírito. Não só uma criatura feita na matéria física, como um animal também é, como uma folha de uma árvore também é, mas nós somos vivificados pela presença do próprio Espírito de Deus que
vive conosco, quer conviver conosco e quer que nasçamos de novo no nosso espírito para Ele, ok? Uma vez que, quando nós começamos a pensar que somos eleitos e a lembrar da nossa herança, da nossa eleição, da nossa adoção, somos filhos adotados de Deus de forma genuína, essas considerações de que reinaremos com Ele, de que estamos na terra, conforme estamos estudando em Provérbios, para ser treinado como reis, porque somos reis diante de Deus e Ele está nos preparando para obras extraordinárias. O que acontece? Essa consideração no nosso pensamento, pela nossa vida e considerar as coisas conforme Deus considera, porque somos herdeiros dele. Então nós cuidamos das coisas como Deus cuida, porque somos filhos, somos adotados de Deus, somos herdeiros dele. Faz com que as reações de respeito elas sejam maiores e sejam a forma com a qual nós começamos a cuidar de tudo, ela começa a ter uma diferenciação, porque estamos considerando os modos de Deus, agregando o jeito de Deus conosco, porque a gente realmente cada dia lembra do que a palavra nos diz e nos mostra que somos eleitos dele. Quando a pessoa é eleita, ela sabe que ela está treinada a viver no palácio. Veja que o rei não mandou chamar alguém para se preparar, para saberem ter habilidade de viver no palácio. Não. Ele disse: já traga para mim aqueles que têm habilidade de viver no palácio. O que significa isso? Ah, Deus quer que eu seja perfeito. Só depois de ser perfeito eu vou poder trabalhar para Ele. Não. Deus quer que nós sejamos cientes de que Ele nos transformou e nos acolheu e nos fez seus filhos e seus herdeiros. Viver como herdeiro, como filho de um pai nobre. Viver os poderes do reino de Deus. Estar realmente se considerando, se perdoando, se amando, se mantendo, se cuidando do jeito que Deus nos perdoou, nos amou, nos considerou, nos limpou, nos manteve, nos deu oportunidade de nos cuidarmos. Às vezes, a questão está mais no fato da gente ter a nossa forma de olhar para a vida diferenciada do que a forma de Deus olhar para a vida. E é esse o início da luz, e se o indivíduo não tem esse olhar de Deus, conforme Deus olha para cuidar das coisas do jeito que Deus cuida, o início também das trevas. Porque trevas trata-se da forma de desconsiderar as coisas. Estamos observando aqui no canal a respeito disso. As trevas é o desrespeito que se tem diante de Deus, uma vez que a fonte de toda a sabedoria é considerar a Deus e as coisas da forma que Ele considera, isso é a luz. E uma vez que o indivíduo está em trevas, é quando ele ainda não conseguiu considerar as coisas do jeito que Deus considera. Então a expressão do versículo aqui diz: tragam para a presença do rei jovens que já têm habilidade de viver no palácio do rei. Aqueles que têm a consciência que estão chamados para viver no ambiente de reinado. Isso espiritualmente para nós é Deus falando pelo seu espírito: olha, eu já enviei a minha palavra. Eu já contei para você que você é rei. Já contei para você que você é destinado para reinar, que você é meu filho, que você é chamado para Deus, que você é adotado meu, que você é herdeiro dos céus. Agora é o treinamento de tudo que precisamos ouvir ou viver para nós realmente não só adotarmos o estilo de vida, mas exercermos aquilo que é a preparação, jovens preparados para viver na presença do Rei, na presença de Deus. E aqui é algo curioso, porque o versículo diz: o rei queria jovens que não houvesse defeito algum. Que tipo de defeito é esse?
Esse defeito trata-se do considerar as coisas. Deus quer que nós cada dia procuremos aperfeiçoar a consideração das coisas da forma dele. Jovens com qual fossem formosos de parecer, né? Aquilo que nós consideramos realmente com todo o cuidado, toda a manutenção. Instruídos em sabedoria para respeitar as coisas, sábios na ciência de respeitar as coisas, versados no conhecimento em respeitar as coisas, né? E que tivesse habilidade para viver no palácio, no ambiente de um rei, ter um ambiente de respeito em todas as coisas que nós fazemos para Deus. Agora, aqui é interessante, porque podia terminar esse versículo dessa forma, mas ele diz, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, veja, tudo isso já era algo que tinha que estar dentro deles, para eles serem chamados para o palácio, e quando chegasse no palácio, aí eles seriam ensinados para aprender as letras e a língua dos caldeus. Isso nos mostra que antes de Deus nos colocar no lugar de trabalho, no lugar de projeto do Senhor, independente de qual seja o que Ele vai fazer na nossa vida, nós precisamos antes ser pessoas que não haja defeito quanto ao respeito de Deus, que a formosura do parecer quanto ao respeito de Deus esteja conosco, a instrução de toda sabedoria quanto ao respeito com Deus seja conosco, sejamos sábios em ciência quanto ao respeito, né? Como que Deus, a ciência de Deus, a forma de Deus pensar em respeitar as coisas, que ela esteja conosco e sejamos versados no conhecimento desse respeito diante de Deus, para que nós pudéssemos ter a habilidade de viver no palácio, na presença de Deus. O palácio é o ambiente do rei, o ambiente do rei é a face do nosso Deus. E diz aqui, depois disso, a fim de que nós possamos ser ensinados nas letras, nos modos locais em que vivemos e na língua dos caldeus, no lugar que nós estamos. Isso trata-se de bom desenvolvimento local, né? Temporal, a área que nós estamos mexendo, aquilo que estamos trabalhando, nosso dia a dia comum. Então, para estar pronto para o nosso dia a dia comum, representado aqui no versículo como ser ensinado nas letras e línguas dos caldeus, toda outra preparação primária de saber qual a forma que Deus nos elegeu e de que jeito Ele quer que a gente considere as coisas, é o treinamento da luz de Deus para nós. Então, Deus espera que cada um de nós venhamos, independente do lugar que estejamos, ter essa preparação que vem dos céus, né? Não é uma preparação apenas do ser humano comum, mas que Deus quer nos preparar individualmente, cada um em particular, na área que Deus escolheu, a forma qual nós fomos chamados por Deus para cuidar daquilo que Ele nos confia, ok? E quando somos treinados a ter a sabedoria do respeito, treinados a sermos o máximo melhores possíveis no respeito à vida, sábios em ciência, como diz o versículo, com habilidades, então Deus nos deixa prontos para a rotina diária, o exercício diário da nossa vida, ter a amplitude de todas as bênçãos dele no nosso caminho, pela graça dele, pela misericórdia dele. Ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.